O assunto confissão e absolvição faz parte da liturgia das nossas igrejas. Logo no início do culto, nós temos um momento para confessar ao Senhor os nossos pecados e pedir a Ele perdão de todos eles, assim como também em alguns momentos antes da celebração da ceia, nós também podemos confessar os nossos pecados, pedir o perdão da parte de Deus e participar da Santa Ceia. Por que nós confessamos os nossos pecados no início do culto? Assim como nós entramos dentro de casa, antes nós limpamos os nossos pés, desta forma também na igreja, antes de nós continuarmos cultuando ao nosso Deus, nós queremos limpar o nosso coração, nossa mente, por causa dos nossos pecados e continuar cultuando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Por que nós vamos então confessar? Confessamos porque nós somos pessoas pecadoras e nós precisamos do perdão da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada nos assegura o perdão a partir do momento da nossa confissão. Em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, por exemplo, é dito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, nós estamos sendo assegurados de que recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas quais pecados devemos confessar? Devemos confessar ao Senhor todos os nossos pecados, também aqueles dos quais nós nem nos lembramos mais, os pecados ocultos, enfim, todos eles devem ser colocados diante de Deus em confissão. O Salmo 19, versículo 12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ainda o texto de Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A bênção, a misericórdia, a graça e o perdão de Deus é dado àquelas pessoas que confessam os seus pecados ao Senhor. A quem nós devemos então confessar? Nós podemos aqui dividir em duas partes. Nós confessamos a Deus. Confessamos a Deus todos os nossos pecados. Confessamos a Deus em particular ou em público. Em qualquer momento da sua vida, quando você se lembrar de que você fez algo desagradável à palavra do Senhor, ao mandamento de Deus, confesse isso ao Senhor. Diga a Deus que você está errado. Como também se pode confessar diante de Deus o seu pecado em público. Isso se dá especialmente no momento de culto, quando toda a igreja está reunida e você então pode colocar esses assuntos também de seus pecados diante do Senhor, juntamente com toda a sua congregação. Há também outra possibilidade de você confessar o pecado de forma particular. Procure o pastor, procure o padre e coloque diante dele as suas preocupações, os seus erros e peça da parte dele que ele lhe oriente, lhe aconselhe e ao mesmo tempo que ele possa lhe alcançar o perdão. Isto não é um mandamento divino, mas o cristão tem a liberdade para fazê-la, para aliviar especialmente a sua consciência. Em Mateus 3, versículos 5 e 6, diz assim: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas iam até João Batista e confessavam a ele os seus pecados e eram batizadas por ele. Também nós podemos pedir perdão ao nosso próximo, especialmente quando lembramos de que fizemos algo que tem ofendido a ele, nós precisamos procurá-lo e pedir perdão a ele. Quando você está na igreja e lembra que existe uma situação que não foi ainda resolvida com o seu irmão, diz a palavra: deixe a oferta diante do seu altar e volte e reconcilia com o seu irmão. O texto que justifica isso é o de Mateus 5, versículos 23 e 24, que diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Assim, pois, nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós podemos confessar também diante do pastor. E recebemos da parte de Deus o perdão dos nossos pecados. E isto nós então chamamos de absolvição. A graça de Deus é para todas as pessoas. O perdão de Deus é para todas as pessoas. Em 2 Coríntios 5,19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus quer sempre nos reconciliar a Ele através de Jesus. Quando duas pessoas estão com problemas entre si e elas se entendem, então houve uma reconciliação e elas ficam felizes por isso. Da mesma forma, nós diante de Deus, quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa em Cristo e nós estamos sendo reconciliados com o nosso Deus. Como a igreja ou o pastor podem fazer isso? Na verdade, este poder de perdoar os pecados foi entregue à igreja e o pastor administra. O pastor e a igreja em si não têm o poder para perdoar. A função do ministro, a função da igreja é instrumental. É porta-voz da mensagem de perdão. O pastor perdoa, então, através dos meios da graça. O pastor usa a palavra para perdoar. Eu te perdoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os teus pecados estão perdoados. Isto é bênção, é maravilha, é graça de Deus, e o pastor, então, foi o porta-voz da absolvição. Na verdade, a absolvição ali é uma declaração formal e direta de que esta pessoa está perdoada. Nós podemos justificar esse poder dado à igreja no texto de João capítulo 20, versículos 21 a 23. E lá, então, nós temos o seguinte texto: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem lhes retiverdes, são retidos. Aqui Jesus está dizendo aos discípulos, está dizendo à igreja, de que a igreja tem o poder para perdoar os pecados de todas aquelas pessoas que se arrependem e reter o perdão àquelas pessoas que não se arrependem. Quem é que é perdoado? É perdoado somente aquele que crê. O impenitente, o que não crê, o que não reconhece o seu erro, de nada adianta você dizer a esta pessoa: estão perdoados os teus pecados, porque ela não vai entender. E ela não vai acatar isso como sendo uma mensagem de consolo para a sua vida, porque ela não está arrependida. Assim, amigos, falamos sobre confissão e absolvição. Confessamos ao Senhor e precisamos confessar a Ele todos os nossos pecados. E nós nos alegramos, porque Deus, o seu grande amor, perdoa a cada um desses pecados. Por isso, nós podemos agora viver uma vida sempre consagrada ao Senhor. E sempre que estivermos fazendo algo que desagrada ao nosso Deus, peçamos a Ele perdão e recebamos da parte dele o perdão, o alívio, o alento para nossa alma e vivamos uma vida tranquila com o nosso Deus.